Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje nós vamos falar sobre limites. Esse eu vou prestar atenção. E hoje eu vou dar uma dica para o meu irmão, limites. Em outros vídeos eu venho falando sobre essa onda, até inclusive num dos últimos vídeos eu falei sobre essa onda de que as pessoas estão propagando de que não existe limites, né? De que a gente pode tudo, de que basta a gente querer, que os nossos pensamentos vão nos levar a conquistar tudo aquilo que a gente deseja. E assim, por um lado eu acredito que quando a gente quer muito uma coisa, tem muito mais chance disso acontecer de quando a gente não quer. Então, obviamente, quando a gente coloca empenho diante de uma situação, aquilo tem muito mais probabilidades e chances de acontecer do que a gente não se dedicar para aquela coisa. Isso é óbvio. Mas eu fico um pouco com receio dessa onda que se tem aí, de que a gente pode tudo, porque de fato a gente não pode tudo. Marcela, mas a gente está sendo muito pessimista. Não é a questão. A questão é que eu tô sendo realista. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, aqui no YouTube, vocês vão encontrar muitos vídeos falando sobre educação de filhos, sobre dar limites aos filhos, o quanto isso estrutura, é uma maneira de estruturação do sujeito, e o quanto isso faz com que aquele sujeito entenda os seus limites, saiba lidar com os seus limites e com isso então consiga conviver com os demais numa sociedade onde a gente deve respeitar o nosso espaço e principalmente o espaço do outro, havendo assim um limite nas relações. E não só nas relações, mas como um todo, existe um limite ao qual a gente deve prestar atenção, respeitar e entender que daquele ponto em diante eu já não posso ir. E se eu passar desse ponto, eu tenho que então encarar e sofrer as consequências. Eu costumo dizer no consultório, nos atendimentos que eu faço, principalmente a orientação a pais, de que se os pais não dão limite, a vida se encarrega de dar. Seja o chefe, seja o namorado, sejam os amigos, seja a polícia, alguém vai impor limite àquele sujeito que não teve esse limite introduzido anteriormente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, Paulo escreve assim: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm." Eu achei bem interessante pegar esse trechinho, embora aqui Paulo esteja falando mais a respeito da sexualidade e do corpo, mas eu achei importante pegar esse trecho para exemplificar para vocês isso que eu tenho falado da questão do limite. Vamos pegar um exemplo bem banal. A gente tem aí uma variedade de alimentos e uma variedade de opções, ou seja, a gente pode comer de tudo, tratando-se de uma pessoa que não tem uma restrição alimentar. Mas a gente sabe que se a gente comer de tudo de uma maneira deliberada, a gente vai ter uma consequência e a gente vai ficar doente, né? A gente vai acabar adoecendo. Ou seja, tudo ali está sendo nos ofertado, mas a gente entende que a partir do momento que a gente não respeita o limite da nossa saúde, o limite do nosso corpo, a gente tem uma consequência. Então, o que eu observo hoje nas relações e nas pessoas, que eu me atento, né, que eu tenho esse olhar? Que as pessoas acabam não tendo um cuidado de não ultrapassar o limite. E aí, de uma maneira geral, eu estou falando de um abuso de vício, de um abuso de substâncias, de um abuso de relacionamentos, de um abuso de opiniões, ou seja, eu posso falar tudo, o que eu penso, o que eu entendo que seja verdade e dane-se o outro, né? Eu ultrapasso o limite do outro. E essa semana eu ainda estava falando sobre a questão do quanto a gente se sente, principalmente o brasileiro, se sente muito injustiçado. Então, quando a gente tem uma possibilidade, uma oportunidade de tirar proveito de uma situação, a gente faz. Por quê? Porque a gente se sente passado para trás, né? Isso historicamente falando, enfim. Então, quando a gente entende que a gente vai tirar proveito, a gente faz porque o nosso pensamento prévio é: já que me lograram, então eu também vou lograr. Já que me sabotaram, então eu também vou tirar o proveito, eu também vou sabotar. E aí vira uma bola de neve e é muito difícil a gente parar, pensar, refletir e tomar uma atitude, ressignificar, fazer diferente. Da mesma maneira, na criação dos filhos, eu vejo muito isso assim nas crianças, né? Principalmente nesse aspecto.
aonde que os pais tiveram uma educação super rígida e muito autoritária, eles, ao invés de pensarem e refletirem sobre isso, acabam reproduzindo na educação dos seus filhos uma educação totalmente liberal, aonde o não é como se tu disser não para uma criança, tu vai estar frustrando ela, né? Tu vai estar causando um baita de um sofrimento ali. E na verdade não, a partir do momento em que tu coloca esse não, que tu coloca esse limite de uma maneira saudável, de uma maneira coerente, isso acaba muito mais contribuindo do que desfavorecendo então ali a educação do seu filho. A gente entende o limite como algo muito negativo, né? Algo muito ruim. Mas vocês já imaginaram como seria se a gente não tivesse regras, leis, se a gente não tivesse algo que nos colocasse no nosso devido lugar? Seria uma bagunça. Então, assim, o que eu trago hoje nesse vídeo é uma reflexão e talvez um convite a vocês pensarem como vocês têm lidado com os limites, como vocês têm lidado com a possibilidade de entender que vocês não podem tudo, que a gente não pode tudo, e como que vocês lidam com isso. Ah, Marcela, eu sou de boas, se eu ouvir um não, eu sou muito tranquila, né? Só que se a gente parar para pensar e refletir, a gente vai entender e vai perceber que não é tão simples assim. Esses tempos atrás eu tava conversando com o Thiago, meu esposo, eu falei com ele, amor, acho que eu vou comprar determinado objeto lá, né? Acho que eu vou comprar tal coisa, o que tu acha e tal. Eu tava muito querendo comprar um objeto. E aí ele falou assim, eu acho que não é o momento, acho que tu não precisa disso agora, né? Na minha opinião, eu não compraria. E aí, no primeiro momento, eu pensei assim, não, eu vou comprar sim, porque eu quero comprar. E eu tô precisando, então eu vou comprar. E aí, depois eu parei e pensei assim, cara, qual a dificuldade que tu tem de entender que há uma opinião que é diferente da tua e por que tu não pode, então, aceitar esse limite que ele tá te dando? E aí eu pensei, realmente, né? Não preciso, pensei melhor, vou esperar, não vou comprar agora. E aí aquilo me fez refletir sobre o quanto eu tenho dificuldade de aceitar uma opinião e aceitar um limite dado pelo meu marido, por exemplo. E aí vocês podem pegar exemplos também de outras pessoas, né, dos seus pais, enfim. Então é muito difícil, gente, a gente se colocar numa situação de limite e entender que aquele limite vai ser, na maioria das vezes, para o nosso bem e não para o nosso mal. E aqui justamente Paulo fala sobre isso. Não é porque existe uma oferta aí de coisas que a gente vai poder aproveitar e usufruir de todas essas coisas. Porque se, dependendo das escolhas que a gente fizer, a gente no futuro vai colher situações negativas e ruins para as nossas vidas. Então, assim, mesmo que exista uma oferta de várias coisas, não significa que tu precisa aproveitar e usufruir de todas elas. A partir do momento em que tu entende que há um limite na tua conduta, tu começa também a fazer escolhas mais baseadas nisso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha contribuído para vocês sobre essa reflexão dos limites. Então eu desejo do fundo do coração que a gente possa, a partir desse momento, refletir sobre como está a nossa relação com os limites que nos é dado. E que a gente possa, então, a partir disso, nos relacionar melhor com as pessoas, nos relacionar melhor com os alimentos, nos relacionar melhor com os nossos colegas de trabalho, na nossa vida de uma maneira geral. Eu acho que a partir do momento que a gente coloca sentido nos limites e na forma como a gente se relaciona com ele, é muito mais fácil a gente se adequar aos limites estabelecidos e colocados aí no nosso dia a dia. E também é fácil a gente observar e perceber que existem muitos limites e que a gente já ultrapassou vários deles, e muito mais por uma infantilidade, por uma dificuldade de agir com eles, do que de fato entender que a gente não pode tudo. Acho que quando a gente atenta para isso, né, e coloca a nossa atenção, a gente consegue estar mais maduro diante dessas situações onde o limite é nos dado e a gente aceita e entende e respeita os limites que estão ali estabelecidos. Muito obrigada, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, então compartilhem, coloquem aqui os seus comentários do que vocês estão achando, curta o vídeo, se inscreva no canal se tu ainda não é um inscrito e continue acompanhando, que virão muitos vídeos ainda sobre esses assuntos, e eu espero do fundo do coração que eu possa ajudar vocês. Tchau e até o próximo. Não, por que eu tenho que falar isso? Não, blá, 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 blá. De novo.